Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. E nessa nossa aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês sobre as perspectivas para a prova do exame de suficiência, edição 2024.2, né? Vai ser a nossa segunda prova sendo aplicada pela banca FGV, e aí sempre gera aquela expectativa, né, do que eu posso esperar pela essa próxima prova que está aí por vir, qual é que vai ser o nível de dificuldade da prova, quais são as possíveis questões que podem vir a cair, enfim. Tracei um raio-x aqui da banca FGV em relação aos pontos que eu entendo como sendo os mais importantes para a gente poder discutir aqui na nossa aula de hoje. Combinado? Beleza, beleza, beleza. Gente, reforçando para vocês, né, para você que vem me acompanhando aqui, né, sabe que sempre quando termina a prova do exame de suficiência, eu sempre separo aqui algumas datas para que a gente possa responder à prova do exame de suficiência. Então, essas datas que estão aparecendo aqui na tela aqui agora são as datas em que eu vou fazer a resolução da prova do exame de suficiência. Então, vou tirar 3 dias aqui para que a gente possa passar o pente fino e responder minuciosamente cada uma das 50 questões que caem na prova do exame de suficiência, para você poder aprender na prática com o que de fato foi cobrado, né, e que você deveria ter aprendido na faculdade, mas a faculdade não te ensinou. Então, fique tranquilo, porque eu vou te ensinar aqui o que você deveria saber, que a faculdade deveria ter te ensinado, mas não te ensinou, para você ser aprovado no exame de suficiência. Então, a gente vai aprender na prática aqui, de uma forma muito calma, bem tranquila, passando questão por questão, para você poder entender exatamente o conhecimento técnico que você deveria saber em cima de cada conteúdo. Vão ser aulas com muito aprendizado, né, voltado literalmente para a prática de prova, para a gente poder fazer juntos aqui, tá? Se você quiser se inscrever também, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, vai ficar o link no chat também para você, no topo do chat, para você poder pegar lá e fazer a sua inscrição, é de graça, né? Se inscreve, que aí você poder participar terça, quarta e quinta-feira, 3 dias de aulas aí, né, de forma seguida, para a gente poder responder a prova, beleza? Então não vou responder tudo num dia só, porque enfim, né, querendo ou não, fica uma aula muito cansativa, né, porque é muita coisa para a gente poder ver, mas 3 aulas é um tempo bem razoável, bem legal, para que a gente possa responder aí todas as questões com muita calma, com muita tranquilidade, para que você possa se garantir aí na próxima prova do exame de suficiência, tá? Aí você pode se perguntar, tá, Oswaldo, mas se é de graça, eu preciso me inscrever para quê? Para que eu possa mandar o material somente para quem quer ter o acesso das aulas, né? Então, eu não vou ficar mandando material para quem não quer, né? Então, se você quer, você clica aqui, faz a sua inscrição no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, onde lá a gente vai mandar o link de realização das aulas, as apostilas para você poder baixar, com a prova respondida, tá? Então, você vai ter tudo isso lá dentro do grupo do WhatsApp. E reforçando, tá? Essas aulas vão ser ao vivo e não vão ficar gravadas aqui no YouTube. Então você precisa se programar para que você possa assistir ao vivo, para que você não perca, tá? Depois, somente quem é aluno da Turma Ninjas vai ter acesso a esse conteúdo dentro do portal do aluno. Combinado? Beleza, beleza, beleza. Avisa os dados. Então vamos lá para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, para a gente poder ver aqui prova do exame de suficiência, edição 2024.2, o que a gente pode esperar da banca FGV. Legal? Então vamos lá. Gente, para quem não me conhece, né, e caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, aqui uma breve apresentação aqui, quem é o professor Oswaldo Marques, né? Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Oswaldo Marques e aqui eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguirem aprovação no exame de suficiência. Então, se é isso que você quer para você também, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer poder estar com você aqui e poder te conduzir aí até chegar o dia da tua aprovação no exame de suficiência, para que lá na frente a gente possa comemorar, beleza? Então, já coloca aqui no chat aqui para eu poder saber, né? Se você já vem assistindo às aulas da turma, as nossas aulas gratuitas aqui no YouTube, né, que eu chamo carinhosamente de Turma da Pipoca, coloca aqui, ó, Ninja Pipoqueiro, se você já vem me acompanhando já do semestre passado ou de semestres anteriores. Se é a primeira vez que você está assistindo uma aula comigo aqui, coloca a primeira vez aqui no chat, só para eu poder saber como é que nós estamos aqui, beleza? Muito bom, show de bola. Galerinha, então vamos lá, né? Aqui é o convite para que vocês possam participar da nossa aula, né? No material que vocês receberam também tem um link para que você possa se cadastrar e participar das nossas aulas. Muito bem, beleza. Gente, quem é a banca FGV, né? Para que você possa entender. Gente, eu costumo brincar com os nossos alunos, né? Eu disse isso no semestre passado, que saiu a Consulplan e entrou a FGV. É como se tivesse saído a Mestre Areia na esquina e tivesse entrado o Grupo Pão de Açúcar, digamos assim, né? Saiu
uma banca pequenininha e entrou uma banca robusta no lugar dela, né? Uma banca mais séria, uma banca mais comprometida, uma banca mais trabalhada, digamos assim, né? Foi uma excelente escolha aí que finalmente o Conselho Federal de Contabilidade conseguiu botar uma banca decente para poder fazer uma prova bem feita aí para a gente, né? Digamos assim. A FGV é uma banca que aplica provas de concurso público aí a nível nacional, tem mais de 10 anos de experiência no mercado e faz provas de concurso público de alto nível, né? Vou mostrar para vocês aqui algumas das provas que a FGV já aplicou, digamos assim, mas o bom de tudo isso que eu quero mostrar para você é que, assim, agora temos uma banca séria aplicando a prova do exame de suficiência. Né? Assim, não que a Consulplan não fosse, mas, cara, assim, era um modelo de prova que eu não gostava, sabe? Aquelas questões enormes, grandes, né? Que, querendo ou não, às vezes a questão nem era difícil, mas só o fato de ter aquela questão enorme, digamos assim, né, já causava um desconforto muito grande na hora da prova, porque, querendo ou não, no calor do momento, uma questão grande você acha que é uma questão difícil. E outra, tinham questões que deveriam ter sido anuladas em edições anteriores e simplesmente não foi. Né? E o Conselho Federal de Contabilidade também fez de conta que não era com ele e ficou por isso mesmo. Então, assim, era triste ver situações iguais às que aconteceram, né? Mas que, enfim, né, como eu sempre digo para os nossos alunos, não vai ser a primeira nem a última vez que vai acontecer uma injustiça, né? E a gente tem que lidar com isso e resolver da melhor forma que a gente puder. Né? Então, que bom que a Consulplan já não está mais entre nós e que a FGV entrou, porque é uma banca séria que com certeza absoluta vai melhorar a credibilidade da prova do exame de suficiência como um todo, porque vem uma prova mais trabalhada, uma prova mais coerente, uma prova mais adaptada para o que precisa acontecer, beleza? Digamos que seria isso. Em termos de banca, gente, o que é a prova do exame, o que é a prova da FGV, né? O que foi que a banca FGV já aplicou de prova? Ela já aplicou prova do Enem, do Senado Federal, Receita Federal, ó, questão de tribunal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Justiça, Secretaria do Tesouro Nacional e assim, ó, aqui são provas de concurso público, né? Aqui é uma prova, não deixa de ser um concurso público também, o Enem, né? É uma prova para você poder entrar na faculdade, mas o que é mais importante para a gente aqui, pessoal, ó, é a prova do exame da ordem. E por que é importante que a gente saiba, né, o que a FGV já aplicou, né, em detrimento ao que nós vamos fazer? Né? Porque assim, quando você conhece a banca e você vê o que ela já aplicou em termos de mercado, você consegue ter uma base de como é que vai vir a prova. Será que vai vir uma prova muito difícil? Será que vai vir uma prova muito fácil? Será que vai vir uma prova razoável? Então, como é que a banca se comporta? Então, poder analisar históricos de prova que a banca FGV já tem aplicado é muito bom. E principalmente ver aqui uma Receita Federal da vida aqui, um Tribunal de Contas aqui da vida, um Tribunal de Justiça aqui da vida, isso mostra que é uma banca que tem muita credibilidade, porque são provas de concurso público de alto nível. Então essas provas de concurso de alto nível, não é? Como é que se diz? O órgão não vai contratar qualquer banca, não pode ser qualquer gato pingado ali da esquina, tem que ser alguém robusto, né? Alguém que tenha muita responsabilidade naquilo que vai ser feito. Isso é muito bom para a gente, né? Porque traz realmente mais respeito e mais seriedade para o projeto, né? Que, digamos assim, que em determinados momentos, algumas pessoas até falam assim que a prova do exame de suficiência meio que foi tirada de pagode, digamos assim, né? Porque, enfim, faltava essa credibilidade que agora a FGV está trazendo para a gente, legal? Agora, é claro também que comparar uma prova de Receita Federal, por exemplo, com a nossa prova do CFC, é uma certa crueldade, né? Porque assim, quando a gente fala de nível de prova do exame de suficiência e nível da FGV, é claro que uma prova de concurso público, ela sempre vai ter que ter um nível mais acentuado. Porque pensa comigo, se a prova é de concurso e existe uma peneira, um funil e não pode passar todo mundo, então é claro que a prova tem que ser mais difícil para poder peneirar, né, e pegar só aqui o miolo, né, só a cereja do bolo lá embaixo, digamos assim. Então, obviamente, tem que ser uma prova mais difícil, óbvio. Né? Agora, a prova do exame de suficiência precisa ter o mesmo nível de dificuldade que uma prova de concurso público? Não, não precisa. Por quê? Porque assim como a prova da OAB, a prova do exame de suficiência não é uma prova de concurso público, é uma prova de certificação. Então, por isso que dessas provas todas que nós temos aqui, a mais importante, ao meu ver, para a gente poder analisar, é exatamente a prova da OAB. Que apesar de não ter nada a ver com a prova do exame de suficiência, né?
apesar de não ter nada a ver aqui com a prova do exame de suficiência, porque é conteúdo de direito, né, e aqui é uma prova de contabilidade, mas serve para a gente poder distinguir em termos de nível. Né? Se a gente olhar para a prova da OAB, em média, existe ali um percentual de 78% de índice de reprovação. Na prova do exame de suficiência já chegou a 82% de índice de reprovação. Então, perceba que comparando a prova da OAB com a prova do exame de suficiência, o índice de reprovação está mais ou menos pareado. Né? Está ali com uma margem de erro percentual em torno de 5%, né? Porque, enfim, pode ir um pouco para mais, um pouco para menos, mas de 78%, se a gente levar em consideração a prova do exame de suficiência, que já chegou a 82% de índice de reprovação, então está ali coerente. Né? Assim, não está muito diferente em relação à prova do exame de suficiência, está até um pouco mais abaixo a questão da reprovação lá na OAB. Isso é um dado importante para a gente, porque se a gente for comparar com a prova de concurso público, tem 1% de aprovação. E claro, né, 1% por quê? Primeiro porque o número de vagas são restritos, né? E segundo porque o nível da prova, obviamente, também é um nível mais acentuado, tá? Então, nesse ponto aqui, eu quero que vocês entendam que não dá para a gente comparar a prova da FGV, né, em termos de concurso público, com a prova do exame de suficiência por conta do nível de dificuldade. Mas é claro, né, é sempre importante pegar essas questões para poder responder, porque eu sempre gosto de dizer para os nossos alunos, né, vamos nos preparar para o pior e esperar o melhor. Porque se vier uma prova difícil, a gente está preparado para poder enfrentar. Mas se vier uma prova fácil, para a gente vai ser água. Legal? Então é sempre bom pegar essas questões difíceis e responder mesmo, porque isso vai estar elevando o teu nível. Não só para a prova do exame de suficiência, mas para a tua carreira como um todo. Legal? Então assim, ó, dentro disso é importante que a gente avalie o quê? O tamanho das questões, o nível de dificuldade e aqui a parte mais importante, né? As disciplinas e os assuntos que são os mais cobrados, né? Para a gente poder fazer uma correlação sobre o tipo de prova. Então vejamos, de todas as provas listadas no slide anterior, apesar de não ter relação, né? Então estava falando aqui em relação à questão da OAB, né? Que é a prova que talvez seja mais importante para a gente poder trabalhar aqui para poder avaliar o nível de dificuldade. OAB aqui com 78% de índice de reprovação na prova de direito e o CFC, e aqui o CFC chegando aí na casa de já chegou à casa de 82% de índice de reprovação com a Consulplan, né? Com a Consulplan. A prova do CFC 2024.1 não saiu o resultado ainda, né? Então a gente tem que aguardar para poder ver aí, em termos de índice de aprovação, o que vai acontecer, beleza? Enfim, então, gente, o que tem de importante aqui, né? A questão da relação das disciplinas com os assuntos, que eu vou já mostrar para vocês aqui, o que a FGV pode cobrar para a gente já poder iniciar o nosso processo de preparação. O que tem de conteúdo que eu julgo como sendo os mais importantes para serem trabalhados daqui para frente. Legal? Então vem para cá. Ó. Se a gente fizer aqui um cruzamento entre a prova de certificação com a prova de concurso público, como eu expliquei para vocês, aqui não dá para a gente comparar, né? Por conta da questão do nível, né? Do nível de dificuldade em relação à questão da prova de concurso. Né? Então aqui não tem muita coisa para poder fazer. Né? Então aqui a gente não vai comparar. E eu não quero que você se assuste nem se desespere nesse momento. Porque você vai pegar uma prova de concurso público da FGV, você vai ver que o caldo lá é mais encorpado, digamos, as questões são mais difíceis. Mas não é para você se desesperar por isso, né? Você está vendo uma prova de concurso público de alto nível. Legal? Beleza. E aí vamos lá, ó. Será que as questões serão grandes, né, como fazia a Consulplan? E, gente, a resposta é que não. Ao contrário da Consulplan, a FGV gosta de questões mais objetivas, mais diretas ao ponto. A diferença é que se você pegar aí provas anteriores da FGV, você vai poder constatar isso, são questões mais compactas, digamos assim, porém são questões mais trabalhadas. Né? Ela exige um conhecimento técnico do aluno mais apurado e uma percepção mais precisa em relação à questão de pegadinhas, né? Porque ela bota pegadinhas mais escondidas, digamos assim, né? Então ela tem essa nuance, digamos assim, de questões mais objetivas, porém com um nível de conhecimento um pouco mais elevado e pegadinhas mais salientes, digamos assim. Esse aqui é o perfil da FGV. Muito bem. Então o que a gente precisa analisar aqui, ó?
Essa foi a primeira prova que a FGV aplicou, né, no exame de suficiência. E ela entrou meio que na correria. Né? Isso foi uma coisa que eu comentei muito no semestre passado. Quem é aluno que está aqui vai poder confirmar isso, né, que eu falei muito sobre isso anteriormente, né, que o pessoal estava num temor absurdo. Meu Deus, será que a prova da FGV vai vir muito salgada? Será que vai vir muito difícil? E, gente, eu sempre falei isso para vocês, que assim, ó, a FGV entrou no meio do fogo cruzado. Ela não teve tempo para poder trabalhar uma prova bem feita, digamos assim, né? A FGV tem uma margem pequena de índice de reprovação, em torno de 1 ou 2 questões. Então ela tem uma prova mais precisa. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, como ela teve pouco tempo para poder elaborar uma prova, não tinha como ela fazer uma prova muito bem elaborada, como eu digo muito bem elaborada, em termos de nível de dificuldade, né? Uma prova mais robusta, digamos assim. Então, quanto mais robusta a prova for, quanto mais difícil a prova for, mais tempo a pessoa precisa para poder preparar as questões. Então, quando ela não teve esse tempo, e o tempo reduzido, para não cair numa margem de aumentar o índice de questões reprovadas, porque pega muito, questões anuladas, porque pega muito mal para a banca, então o que a FGV optou por fazer? Uma prova mais razoável. Então, a prova do CFC 2024.1, em comparação ao que a Consulplan fazia, estava bem mais razoável, estava bem mais agradável. Né? E assim, isso é um dado estatístico, né? Eu expliquei isso para vocês no semestre passado, quem estava nessa aula acompanhou e viu. Se a gente pegar o dado estatístico da saída da Fundação Brasileira de Contabilidade e a entrada da Consulplan, o índice de reprovação caiu 3%. Parece pouco, 3%, mas quando você fala de um percentual de 45 mil pessoas fazendo a prova, é um percentual representativo. 3% de queda no índice de reprovação é um número muito bom. Né? Então, assim, aconteceu exatamente a mesma coisa com a FGV agora. Né? Vai ter uma redução do índice de reprovação, certamente, porque foi uma prova bem razoável, foi uma prova bem agradável, digamos assim, foi uma excelente oportunidade para quem fez a prova do exame de suficiência e estudou, claro, porque querendo ou não, assim, se a gente fala do que é fácil, o que é difícil, é tudo muito relativo, porque depende muito do quanto você estudou. Né? Porque quem não estudou direito, olhou para a prova e não tinha nem como ele dizer se era fácil ou se era difícil, porque ele não sabia, né? Então fica até complicado de dizer alguma coisa. Mas para quem estudou e foi bem preparado para poder fazer a prova, com certeza se deu muito bem. Então, é tanto que nós tivemos alunos aí que acertaram 42, 43 questões na prova do exame de suficiência por conta da questão do nível de preparação dos nossos alunos, né? Então, aí é onde está o grande detalhe, tá? Então, sim, a FGV teve pouco tempo, né? E no processo de adaptação, a FGV costuma elaborar questões de alto nível, né? Então, assim, quando a gente fala de provas que ainda vão acontecer, né? Se a gente pegar uma prova para a edição 2024.2, o que eu espero que vai acontecer? Agora que a FGV já está sentada, né, mais bem acomodada, digamos assim, e agora ela vai ter um tempo mais razoável para poder preparar a prova do segundo semestre. Então, sim, eu acredito que no próximo semestre a gente tem uma certa elevação no nível da prova. Não uma prova que venha impossível de ser respondida, como uma prova difícil, como uma prova de concurso público, mas um meio termo entre uma prova bem difícil de concurso e a prova que foi aplicada agora, né? Então subiria um pouco a questão do índice, do nível de dificuldade da prova, digamos assim, né? E até para você parar para pensar, né? Se você gosta de estatística, assim como eu gosto, como é que eu vou te explicar? Reza a lenda de que a prova do primeiro semestre é sempre uma prova mais razoável, digamos assim, uma prova mais oportunista para quem quer ser aprovado no exame de suficiência, porque sempre vem uma prova mais gostosa de se fazer. Normalmente a prova do segundo semestre é uma prova onde o caldo está mais esquentado, digamos assim, uma prova mais difícil. É tanto que se você comparar o índice de reprovação, o segundo semestre é sempre um índice de reprovação maior. Em termos de reclamação, o pessoal sempre reclama mais da prova do segundo semestre em relação à do primeiro semestre. Então, coincidências à parte ou não, a profecia continuou, né? Porque essa prova agora de 2024.1 aconteceu isso, né? De vir uma prova mais razoável e aí de repente pode ser que a prova do segundo semestre venha uma prova um pouco mais calibrada. Mas enfim, analisando aqui a estrutura da prova do exame de suficiência, essa que caiu agora na edição 2024.1,
Um detalhe interessante é que as 15 primeiras questões dessa prova, elas não eram as questões mais difíceis. Né? Normalmente, quando a Consulplan aplicava a prova, as primeiras 15 questões talvez serão uma das mais difíceis da prova. E eu até recomendava aos nossos alunos, dizer assim, gente, vai lá para o final e começa de trás para frente, pega a auditoria, ética e perícia, que está lá do meio para o fim da prova. Começa por lá, para depois você voltar para poder pegar o caldo quente no começo. Mas nesse caso pontual, a FGV deu uma misturada nas questões da prova, né, e colocou questões mais fáceis no começo. Então, para quem gosta de começar a prova pelo começo, digamos assim, né, foi presenteado nessa edição, né? Então ela começou aqui, ó, usando português, estatística, direito e legislação aplicada, né, e ética, né? Deixou logo para o começo da prova, né? Muito bom. Então, só para vocês verem aqui, ó, as 10 primeiras questões, ó, as 10 primeiras questões aqui, ó, com português, matemática, direito e legislação aplicada e ética. Com exceção dessas duas aqui, que eram questões mais difíceis, né? Mas se você olhar aqui, das 10 primeiras questões, tinham duas apenas que tinham um caldo mais esquentado, né? Digamos assim, né? Opa, é aqui para baixo, né? Que tinha um caldo mais... Essas duas aqui que tinham um caldo mais esquentado, né? Que era uma questão terrorista, essa aqui mais difícil. Mas você vê aqui, ó, puxando aqui até a questão de número 15, ó. 1, 2, 3 questões difíceis e uma terrorista, né? Então aqui nós teríamos aqui 15 menos 3, teria 12 questões boas aqui para poder começar aqui a prova, né? Digamos assim. Desse bolo daqui para frente, ó, que seria o meio da prova, ó, continua a mesma coisa, né? Com questões de teoria da contabilidade, contabilidade geral, e normas brasileiras de contabilidade, ó. Pronto. O meio da prova, digamos assim, né? Esse meio aqui da prova continuou sendo de forma predominante a parte de contabilidade. Contabilidade, né? Que seriam os 3 grandes grupos, né? Teoria da contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Para depois entrar custos, controladoria, contabilidade gerencial, enfim, deixei toda a ordem aqui para vocês. Não vou entrar muito no mérito disso aqui, porque a gente já conversou sobre isso na aula do semestre passado, não, né? Na aula passada, né? Eu não vou repetir aqui isso novamente. Muito bem. Agora, em termos de estrutura ainda, né? Agora, como sabemos que foi cobrado a prova, podemos fazer um quadro resumo, né? Para a gente poder analisar aqui a prova. Então, olha só. Se a gente pegar aqui a prova que aconteceu, olha isso aqui, gente. Teoria da contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Só aqui nós temos 26 questões. Lembrando que a prova tem 50 questões, né? E a gente tem que acertar 25. Então, essas 25 questões aqui, então significa dizer que a gente tem que acertar quanto? 50%, não é isso? Ou seja, aqui, ó, a gente já tem esses 50%. Agora, é claro, né? Se a gente bem parar para pensar, eu até coloquei aqui, ó, que são as mais importantes, né? Teoria geral e normas são as 3 disciplinas mais importantes da prova, certo? E o detalhe que eu quero que você entenda é que é o seguinte, ó. Pode ser que você erre alguma dessas questões, não pode? Então, assim, esse plano A, ele tem um risco envolvido nele. Porque pode ser que a gente erre aqui alguma questão. Então, qual seria o plano B aqui para a gente poder trabalhar? Ó? Então, o plano B é a gente trabalhar auditoria, ética e perícia. São 3 disciplinas que são importantes, ó, que caem em média de 7 a 9 questões na prova. Então, se a gente voltar aqui, ó, ética, auditoria e perícia. Ó. Ética, auditoria e perícia tem quantas questões na prova? 8. 8 questões na prova. E onde é que está a importância disso aqui, pessoal? Gente, você pode ir lá no site do Conselho Federal de Contabilidade. Deixa eu só beber aqui um carocinho d'água aqui. Você pode ir lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, que você vai ver
o seguinte, lá eles mostram o percentual de reprovação não, o percentual de erro que você tem em relação às questões, às temáticas dos assuntos. Ele mostra lá a probabilidade de você errar ou acertar as questões na prova do exame de suficiência. Olha o que tem de importante aqui que a gente pode observar. Vem para cá. Ó. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Onde é que a gente tem uma maior probabilidade, estatisticamente falando, de acertar as questões na prova? Aqui, ó. Auditoria, ética e perícia. Essas 3 disciplinas aqui são as que, estatisticamente falando, possuem o maior percentual de acertos na prova. Então aqui é onde está o ouro. Por quê, pessoal? Porque aqui isso me dá uma gordura, né? Uma base. Porque se eu errar alguma coisa daqui, ó, eu tenho de onde me salvar. Porque é claro que aqui vão ter questões médias e difíceis. Quem sabe até alguma terrorista aqui no meio. Aqui vão ter questões de nível médio e questão de nível fácil. Dificilmente você vai ver uma questão de auditoria, ética e perícia que seja difícil ou terrorista. Dificilmente você vai ver. Vai estar aqui entre médio e fácil. Então a chance de acertar essas questões aqui é bem maior. E aí onde está o grande X da questão? Ó. Começar a prova por aqui. Essa aqui é uma parte importante. E depois olhar para essas 3 questões aqui. Ó. E aí, no nosso estudo também, obviamente, que a gente vai trabalhar uma prioridade maior para onde? Uma prioridade maior, primeiro para essas 3 disciplinas no teu processo de estudo, porque é elas que vão garantir a tua aprovação no exame de suficiência. E depois que você estudar essas 3 aqui, estuda a auditoria, ética e perícia. Pronto. Quando você estiver afiadíssimo nessas 6 disciplinas aqui, aí você pode ir para outras, para você poder estudar. Oswaldo, qual você estudaria? Aí eu pegaria aqui, por exemplo, ó, vamos marcar aqui, ó. Eu pegaria Direito e Legislação Aplicada, pegaria Contabilidade Pública, e pegaria Controladoria, por exemplo. Esse aqui poderia ser um bloco 3, né, de estudo. Um bloco 3. Então aqui seria o nosso bloco A, aqui seria o nosso bloco B, e aqui seria o bloco C, né, digamos assim, ó, em termos de quantitativo de questões. Eu pensaria nessa estrutura aqui. Aqui, estatística, matemática financeira, custos e contabilidade gerencial, ela tem um alto índice de erro na prova. Por quê? Porque são questões de cálculo, são questões que envolvem matemática, são cálculos mais robustos. Nem todo mundo é bom na matemática, digamos assim, né? Na hora de fazer as contas, né? Então, acaba sendo conteúdos mais dolorosos para poder estudar. Né? Não estou dizendo que você vai ignorar esses conteúdos aqui no teu processo de estudo, tá? Mas eu deixaria para poder estudar no final. Né? Por quê? Porque você vai concentrar uma certa energia para essas questões que você tem uma chance maior de errar no dia da prova. Então deixa para poder estudar bem perto da prova, porque aí o conhecimento vai estar mais fresquinho, digamos assim, né? De repente você se salva com alguma dessas questões. Mas em termos de estrutura para poder estudar daqui para frente, eu começaria por teoria geral e normas, depois pegaria auditoria, ética e perícia, depois você pode ver direito e legislação aplicada, pública e controladoria, e daí para frente o que você conseguir estudar é lucro, digamos assim. Eu iria nessa frente, né? Óbvio que quem é aluno da Turma Ninjas, a gente vai passar o pente fino em todos os conteúdos, em todas as matérias, em todos os assuntos, né? Na verdade, assim, não todos os assuntos, né? Porque tem 591 conteúdos no edital, né? São 14 disciplinas. A gente vai ver as 14? Vai. A gente vai ver os 591 conteúdos? Não, porque é humanamente impossível. Se fosse pra gente ver de novo os 591 conteúdos, nós teríamos que fazer uma faculdade de novo. Porque a gente ia precisar de pelo menos 4 anos para poder ver todo o conteúdo. Gente, cá pra nós, não cai tudo isso na prova. Por que a gente consegue ter um índice de aprovação tão alto? Porque a gente consegue concentrar as energias nos conteúdos que são os mais importantes, né, para que você estude mais em menos tempo, aproveitando para aquilo que de fato importa que cai na prova. Legal? Então todo esse estudo estratégico aqui é para poder te direcionar para aquilo que é mais importante para você poder estudar. Então seguindo aqui o nosso jogo, né? Quando você faz essa jornada, esse aqui eu vou pular, tá, gente? Porque eu já expliquei tudo para cá, tá? Né, a questão das questões, o quantitativo e tal. Aqui tá uma explicação mais em texto. Eu gosto mais de falar do que de ficar lendo, tá? Então, assim, se você quiser ler, você pode ler isso aqui com mais tranquilidade depois da aula. Quem sabe você até já leu, beleza? Então, vamos lá. Até coloca aqui no chat, pessoal. Vocês gostam dessa dinâmica
mais eu falando ou vocês gostariam que eu tivesse mais lendo o que tá escrito aí no texto? Eu particularmente prefiro ficar falando assim, eu acho que a aula fica mais legal. Mas enfim, coloca a opinião de vocês, quem sabe eu dou uma mesclada depois também, tá? Seguindo aqui, pessoal, então vamos lá. Aqui a questão dos conteúdos, né? Ó, tem 591 conteúdos nas 14 disciplinas do edital, já falei também. Beleza? E aqui, ó, para a gente poder ver a estrutura das questões da prova, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês, né, na aula passada. Essa daqui também. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Por exemplo, a questão, ó. Né, se a gente comparar 2023.2 para 2024.1, né, o que aconteceu aqui, ó? Nós saímos de 8 questões fáceis para 21, saímos de 26 questões médias para 20, né? Então aqui deu uma, aqui melhorou, né? Digamos assim. Aqui deu uma leve piorada. Aqui difícil foi de 14 para 6, então melhorou bastante. E aqui a difícil foi de 2 para 3, deu uma leve piorada. Né? Mas assim, só o fato de você poder olhar para cá. Deixa eu só fazer aqui uma contazinha rápida aqui, pessoal. Só para eu ter certeza aqui. Tá certo, beleza. Ok, estava só conferindo se aqui tinha 50 questões, né? 21 com 20, com 6, com 3. Das 50 certinho. Então, o grande diferencial está aqui, né? Ó, saímos de 8 questões fáceis para 21 questões fáceis, né? Na prova do CFC 2024.1. Por isso que eu estou dizendo que existe uma probabilidade alta do índice de reprovação diminuir bastante. Agora, o que a gente vai precisar analisar aqui, né? Assim, para isso, reforçando, né? O que é fácil, o que é difícil é muito relativo, porque depende muito da tua dedicação que tu teve aos estudos, né? Quem se dedicou provavelmente se deu bem. Quem não se dedicou foi mais uma prova como qualquer outra, beleza? Então assim, ó, o que a gente pode esperar da prova 2024.2, né? De fato, eu espero que a prova venha um pouco mais acentuada, digamos. Estatisticamente falando, né? Assim, tudo que eu falo para vocês, pessoal, assim, não é um achismo aqui que sai da minha Oswaldo Holândia, digamos assim, né? Não é uma opinião pessoal. Eu trabalho com dados estatísticos, né? Eu vejo o que aconteceu historicamente falando para poder ver o que pode acontecer agora. Então, se a gente pegar ali o momento de transição de 2017 para 2018, quando saiu a Fundação Brasileira de Contabilidade e entrou a Consulplan, e agora, né, nessa transição 2023-2024, saindo a Consulplan e entrando a FGV no jogo, o que aconteceu lá atrás? A Consulplan entrou, fez uma prova mais razoável, né? Baixou o nível de dificuldade da prova e aumentou um pouco o índice de aprovação no exame de suficiência. Mas com o passar do tempo, que a Consulplan foi se enraizando, né, digamos assim, em termos de aplicação de prova, o nível foi crescendo. Então ela foi mostrando as garras delas aos poucos, né? E eu acredito que a FGV também, estatisticamente falando, siga esse mesmo raciocínio. Até porque, como eu expliquei, na primeira prova ela nem sequer teve tempo suficiente para poder fazer uma prova. Então ela teve que fazer o que deu. Digamos assim, a gente faz conforme as ferramentas que a gente tem. Ela tinha pouca ferramenta, ela fez o que ela pôde fazer num curto espaço de tempo. Agora, provavelmente, ela já está fazendo essa prova, né? Já tem até um certo tempo. Então, acredito sim que nós temos uma prova com um nível um pouco mais acentuado. Então, a gente precisa se preparar realmente com uma prova bem trabalhada aí pela FGV. E, gente, qual é a minha recomendação? Eu sempre digo isso para os nossos alunos. Sempre falo isso. Se prepare para o pior e espere o melhor. O que eu quero te dizer com isso? Uma coisa que eu ficava muito chateado no meu tempo de faculdade é quando o professor explicava um conteúdo na sala de aula, a gente respondia lá as questões, e a gente saía da sala jurando que estava entendendo tudo, que a gente estava abafando. Chegava no dia da prova, o professor sentava o pau da barraca em cima da gente com as questões que se vacilar, nem ele no calor do momento ali fazendo a prova teria capacidade de poder responder. Então assim, eu acho isso uma falta de respeito com o aluno, eu acho sacanagem, literalmente. Porque, poxa, se tu quer fazer uma prova difícil, faça difícil, não tem problema. Agora prepare para uma prova difícil. Porque você dá uma aula meia boca para ensinar meia boca e quer fazer uma prova difícil, aí é sacanagem. Né? Pô, você não preparou o aluno para poder fazer aquela prova de alto nível e quer fazer uma prova de alto nível? Poxa, é como se o cara fosse treinar no kart e tivesse que competir na Fórmula 1. São duas pegadas completamente diferentes. Né? Então,
o que eu gosto de sempre me preparar com os nossos alunos? Eu gosto de sempre preparar o pessoal em alto nível. Então, a Turma Ninjas, por exemplo, a gente sempre trabalha respondendo questões de alto nível, Receita Federal, Polícia Federal, tribunais de contas, enfim, concursos de alto nível que cobram conteúdos que sejam correlacionados com a prova do exame de suficiência, obviamente, para que eu possa te preparar em alto nível. Por que, Oswaldo? Porque se vir uma prova difícil, você vai estar preparado para poder enfrentar uma prova difícil. E se vir uma prova fácil, ótimo, porque para você vai estar uma água. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou dizendo para vocês? Coloca aqui para mim no chat, só para eu poder saber se a gente está alinhado em relação a isso. Pronto. Então assim, deixa eu ver aqui. Legal, legal, legal. Pronto, então estamos alinhados. Então assim, pessoal, eu gosto realmente de fazer nesse sentido para que a gente possa realmente estar confiante para poder fazer a prova, né? Porque se você for fazer um estudo meia boca, a chance de você reprovar é grande, né? Em falar nisso, pessoal, eu até expliquei isso lá no começo da aula, mas só reforçando para vocês também, ó, anota aqui, ó, essas datas que estão aparecendo aqui embaixo na tela, tá? Vão ser os dias em que eu vou responder a prova do exame de suficiência. Então, vou te dar 3 dias para poder responder na prática e fazer com que você aprenda o que você deveria ter aprendido na faculdade que a faculdade não te ensinou para que você fosse aprovado no exame de suficiência. Mas enfim, não estamos aqui para poder chorar o leite derramado, e sim para poder encontrar uma solução para que você passe na prova. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e passar o pente fino para que você consiga passar na prova do exame de suficiência. Vão ser 3 dias de aula para você poder aprender na prática, né, de forma bem tranquila e sólida, esses conteúdos para que você seja aprovado no próximo exame de suficiência, tá? Se você não se inscreveu ainda, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, é de graça, você pode fazer sua matrícula. Tem um link que também vai estar fixado no chat para você poder se matricular, e aí você vai poder participar dessas aulas lá com a gente, beleza? Muito bem. Entra lá, quando você fizer a sua inscrição, você vai poder entrar num grupo do WhatsApp, onde por lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar as apostilas com as questões respondidas, o link de acesso para as aulas que vão ser ao vivo, para que vocês possam participar, beleza? Lembrando que vai ser de graça. E só um detalhe importante, programem-se para poder assistir ao vivo, porque as aulas não vão ficar salvas, beleza? Muito bem, show de bola, maravilha. E se você está gostando dessa aula, né, não esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, para você poder ficar sempre ligado nos conteúdos que eu vou postando aqui semanalmente, beleza? Muito bem. Gente, em relação à questão dos conteúdos, né, o que a FGV pode cobrar na prova do exame de suficiência? Aqui é onde a gente começa a botar a mão na massa. E, pessoal, o que a FGV vai cobrar, né, se a gente não tem um histórico, né, de cobrança da FGV em relação à prova do exame de suficiência? Bem, gente, assim, talvez isso não seja óbvio para vocês, né? Porque de repente você caiu de paraquedas agora e vai fazer a prova do exame de suficiência. Mas eu já acompanho e estudo a frequência da prova desde 2011. Então, assim, uma coisa eu posso te garantir. Existem as cartas marcadas que caem na prova. Digamos assim, aqueles conteúdos que têm mais frequência, que são os mais cobrados. E aqui onde está o detalhe importante que a gente precisa se atentar. O que a FGV deve fazer? Ela deve puxar um histórico aí de aplicações da prova do exame de suficiência, sei lá, 2018 para cá, mais ou menos. Não acredito que ele vai puxar de 2011, porque já faz muito tempo, mas pelo menos da época da Consulplan, para poder puxar os assuntos que foram cobrados na prova. E aí ela vai fazer uma correlação com um banco de questões que ela já tem, de provas de concurso público. E vai procurar encontrar esses pontos em comum, digamos assim, tá? E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar o que normalmente cai na prova em detrimento aos conteúdos que ela já tem. Porque aí o que ela vai fazer? Vai pegar esses conteúdos e vai dar uma nova roupagem, contar uma história um pouco diferente, trocar os itens, os números, as alternativas, enfim, para trazer uma questão nova, né? Porque o edital, as questões que são cobradas em prova precisam ser questões inéditas, né? Não pode ser uma questão repetida. Pode até cair uma questão parecida, mas os dados precisam ser outros, né? Então não pode ser ipsiliter a mesma coisa, tá? Então eu acredito que seja isso que a FGV vai fazer. Então desse cruzamento, eu tirei alguns conteúdos que eu entendo que sejam os mais importantes para que você estude na prova do CFC, ó. Então o que a gente vai precisar pegar aqui, ó. Peguei aqui as 3 disciplinas mais importantes da gente, tá? Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Então, se a gente puxar aqui, ó, teoria da contabilidade, classificação de contas, veja os grupos, né? Os grupos
de contas, né? De ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, PL, receita, despesa. Ele vai perguntar as contas que são compostas dentro de cada grupo desse aqui, ó, certo? Quando eu falo de natureza, aí o que o examinador não vai querer saber mais de grupo, ele vai querer saber das contas propriamente ditas, né? As contas que possuem natureza que sejam devedoras e as contas que possuem natureza que sejam credoras. Pronto. Quando se fala de lançamento contábil, gente, é a junção entre classificação e lançamento, né? Porque aqui eles podem perguntar lançamentos de primeira ordem, lançamentos de segunda ordem, lançamento de terceira ordem, né? De quarta ordem, que ele vai contar uma historinha para você poder criar o lançamento de débito e crédito, né? Digamos assim. E para poder saber fazer o lançamento de débito e crédito, você precisa primeiro aprender classificação de contas para depois você aprender natureza das contas contábeis, né? Então aqui é fato consumado. Na parte de características qualitativas, que entraria lá na NBC-TG 00, né? Aqui na R2, aqui no caso, o que você vai fazer? Lembra que nós temos as características qualitativas que são as fundamentais e as características qualitativas que são as de melhoria. Então aqui é onde está o bolo que o examinador vai fazer. Porque aqui nós temos 2 e aqui nós temos 4, né? Nas fundamentais começam de ré de relevância, ré de representação fidedigna. E na de melhoria tem 4 características qualitativas: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade. Só que a verificabilidade virou capacidade de verificação, né? Então teve uma mudança técnica lá na norma também, né? Então eu olharia aqui principalmente esses 4 conteúdos dentro da estrutura toda de classificação de contas. Esse aqui para mim eu entendo que seja o mais relevante. Entrando na parte de contabilidade geral, DRE, estudar a parte de lucro bruto versus lucro líquido é o que tem de mais importante, que é o que o examinador cobra mais na prova. No fluxo de caixa, o que o examinador mais cobra que você precisa saber seria o fluxo de caixa da atividade operacional. Em paralelo, veja também as classificações. O que é atividade operacional, o que é atividade de investimento e o que é atividade de financiamento. Que aqui também é um conteúdo bom que o examinador costuma cobrar na prova. No item não, né? Na DVA, valor adicionado, importante ver o item 7 da DVA, que é o valor adicionado total a distribuir. Esse aqui é o que mais cai na prova do exame de suficiência, né? Sim, disparado no rodo, valor adicionado total a distribuir. Quando fala de DRA, tem que tomar cuidado aqui, porque a DRA ele cobra o resultado abrangente e ele pode cobrar os outros resultados abrangentes. Aqui também é uma pegadinha, já caiu na prova da CESP, não caiu na prova do exame de suficiência, né? Nem na Consulplan, nem com a FGV, mas é uma coisa bacana tomar cuidado, principalmente aqui com os outros resultados abrangentes. Porque o resultado abrangente é literalmente o final da apuração da DRA. Mas se ele pedir só a movimentação, aí ele está querendo cobrar de você o quê? Exatamente os outros resultados abrangentes. Questão que já caiu na prova da CESP, foi uma pegadinha grande e que você precisa estar ligado, tá? Entrando na parte das notas explicativas, aí seria a questão conceitual mesmo, né? Conceitual do que pode ou não entrar na nota explicativa. Isso aqui é o que as bancas gostam de cobrar. E aí, um determinado ponto, pode ou não pode entrar na nota explicativa? Tem ou não tem que entrar? E a constituição de reserva olha principalmente a reserva legal. Essa aqui é a mais importante, né? Porque é a que é a única reserva que ela é obrigatória, né? 5% do lucro, limitado a 20% do capital social. O capital social tem que ter sido integralizado, né? A parcela do capital social integralizar não conta. Vai até o limite de 20% do capital social, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui agora, porque o objetivo da nossa aula de hoje é eu traçar um plano com direcionamento de estudo, né? E não especificamente ensinar o conteúdo
de forma específica, tá? Mas aqui é onde está o pulo do gato. Se olhar a parte da reserva legal, de todos que caem na prova, essa aqui é a que mais cai. Beleza? E por fim, entrando aqui na parte de normas brasileiras de contabilidade, a parte de redução ao valor recuperável dos ativos, né? Que ele vai fazer o teste de impairment aqui para você poder fazer os combates entre valor justo versus valor em uso, para depois você pegar o vencedor e comparar com o valor contábil. E aí você vai achar aqui um novo valor da contabilidade, um novo valor contábil, ou o examinador pode perguntar se teve perda ou não na redução ao valor recuperável dos ativos, né? Se o valor contábil perder aqui nesse segundo combate, é o momento onde você reconheceria uma perda. Então, esses aqui são os dados que normalmente o examinador quer saber na prova quando ele faz um teste de recuperabilidade aqui dos ativos, né? Principalmente quando ele faz aqui em relação a itens de imobilizado. Taxa de câmbio, aqui ele quer falar de conversão, né? Conversão de ativo, passivo, PL e o lucro, né? E o resultado, vamos colocar assim. E o resultado. Porque que o detalhe é o seguinte, a taxa de câmbio tem série de particularidades, porque, por exemplo, ativos e passivos são computados pela data do encerramento do balanço. Mas o PL tem as suas particularidades, porque o capital social é pela data da integralização. E o lucro, né, ou prejuízo, que seria o resultado, é pela cotação média da moeda estrangeira. Então tem essas nuances aí que é importante que você se atente, porque é efetivamente o que cai na prova, tá? Combinação de negócios, né? Então quando a gente fala aqui de combinação de negócios, o examinador vai querer que você saiba de goodwill, de compra vantajosa, de mais-valia, menos-valia. São os detalhes que o examinador quer cobrar. Bom, se você souber o que é goodwill, o que é compra vantajosa, mais-valia e menos-valia, você mata as questões de combinação de negócio. Esse aqui é o tema clássico, né? O que está super na moda, né? Que são as provisões, passivos e ativos contingentes. Aqui ele quer saber das qualificações dos processos, né? Que podem ser prováveis, pode ser possível e pode ser remoto. E aí o que o examinador vai querer saber de você é se provisiona ou divulga. Então tem as particularidades. Tem um que só provisiona e divulga, o outro provisiona, mas não divulga, tem outro que não provisiona nem divulga. Então é importante que você saiba essa correlação, porque esse aqui é um dos conteúdos mais repetidos nas últimas provas do exame de suficiência, que é um tema que, nossa, é o queridinho do momento, né? Não sei se você, talvez você não lembre, mas, por exemplo, 2016, 2017, ativo biológico estava na moda. Já chegou a cair em 3 provas consecutivas, né? Hoje ele já assumiu do mapa. Quem está na moda agora é o ativo e passivo contingente. Entrando aqui na parte de imobilizado, cálculo de depreciação, né? Depreciação, é o que cai na prova. Aí o que você tem que tomar cuidado na hora da prova, quando cai cálculo de depreciação? Veja lá o tempo de vida útil do bem, quando começa o cálculo de depreciação, e o que se incorpora ao valor do imobilizado como custo de aquisição inicial, que vai servir de base de cálculo como um valor depreciável. Esses aqui são os pontos cruciais que você precisa saber para poder acertar uma questão dessa na hora da prova. Tributo sobre o lucro. Aqui o examinador quer que você saiba o que são os ativos fiscais diferidos e o que são os passivos fiscais diferidos, né? Que são as duas classificações. Aqui o grande detalhe é porque a norma brasileira de contabilidade ela não consegue se entender com o regulamento de imposto de renda, né? Então a norma vai gerar um lucro contábil, um resultado contábil, e o regulamento de imposto de renda vai gerar outro resultado contábil. E aí como vai dar uma diferença, essa diferença que seria o tributo diferido, existe uma classificação para ele, se ele vai estar como um ativo fiscal diferido ou um passivo fiscal diferido. E é exatamente isso que o examinador quer que você saiba na prova, e é outro tema também que está na moda, tá? Consolidação de balanço, o nome já está dizendo, né? Que é consolidar o balanço do controlador com o balanço do controlado, com o balanço do controlado. Coligado não entra aqui no jogo, né? Então, aqui o que você precisa saber é que quando você juntar os grupos de conta, você precisa eliminar o saldo das contas em comum. Isso aqui é a pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. Como assim, Oswaldo? Vamos supor que você tem dividendos a receber e dividendos a pagar. Se as duas empresas são suas, na hora que você unifica esses balanços em um só, essa conta não existe. Porque é como se você estivesse tirando dinheiro do seu bolso direito e colocando no seu bolso esquerdo.
Então aí é onde está o grande detalhe. A parte mais importante da consolidação é você lembrar que não é só somar os grupos de conta. Precisa eliminar o saldo das contas incomuns. E aí, gente, para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, essa parte aqui especificamente eu queria ler com vocês. Não desiste de você mesmo. Dê sempre o seu melhor. Tenha foco, consistência e paciência. Dê o seu melhor porque só assim poderemos crescer na vida. Nada cai de mãos beijadas. Só vai colher quem plantar e regar. Tenha foco para que você não se perca no meio do caminho, querendo fazer N outras coisas que não vão contribuir para que você alcance o seu sonho. Consistência porque uma coisa é certa. Difícil não é começar, mas sim continuar fazendo todos os dias. E acima de tudo, gente, paciência. Paciência porque se você plantar hoje, não significa dizer que você vai colher amanhã. As coisas não acontecem do dia para a noite. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, mas sim no tempo de Deus. E é isso que eu queria finalizar com você aqui, porque às vezes a gente se frustra, né, com determinadas situações, com coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes são coisas boas e deixam a gente feliz, mas às vezes acontecem coisas tristes que deixam a gente para baixo. Mas tudo faz parte do nosso processo de amadurecimento. E eu sempre gosto de dizer que tudo de ruim que acontece na nossa vida também tem um propósito de Deus em cima. Porque às vezes Deus está querendo preparar a gente para algo maior. Às vezes Deus está querendo fortalecer a gente, digamos assim. Trazer certos aprendizados que às vezes só passando pela turbulência que a gente consegue enxergar. Como já diria o ditado, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então são nos desafios que a gente separa os homens das mulheres, né? Separa os homens dos meninos, né? Separam as mulheres das meninas. Então é nesse momento que a gente consegue avançar, crescer. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, dê sempre o melhor que você puder dar. Por um simples motivo, você nunca vai conseguir saber a hora certa que a coisa vai acontecer. Mas você tem que estar preparado para aquele momento. E se der certo, ótimo, massa, a gente vai estar aqui comemorando, felizes, juntos, né? Por poder comemorar um feito que você conseguiu, isso é massa. Agora, se você fez a última prova e porventura você não conseguiu passar, cara, paciência. O jogo não acabou, daqui a pouco tem prova de novo. Então, levanta esse queixo aí, bota essa cabeça para cima. Tenha orgulho do que você construiu até aqui. Olha para trás, será que você é a mesma pessoa que você era no começo do ano? Será que você não evoluiu, nem que seja um pouquinho, que seja? Eu tenho certeza que sim. Então não vamos nos abater pelas coisas ruins que aconteceram. Vamos nos fortalecer para que na próxima prova a gente consiga um resultado melhor, um resultado maior e que, se Deus quiser, seja o resultado da aprovação. E pode ter certeza absoluta que eu vou estar do lado de cá, entregando o melhor que eu puder fazer por cada um de vocês, fazendo o melhor que eu puder por cada um de vocês. A única dúvida que fica eu estou fazendo o meu melhor. Agora você aí do outro lado, você está fazendo o seu melhor também? E não é o melhor por mim não, tá? É o melhor por você. Afinal de contas, é o teu futuro que está em jogo, é a tua carreira profissional que está em jogo, é o teu crescimento profissional que está em jogo. E se vacilar, é o futuro da tua família que está em jogo. Então faça acontecer. Faça por você, faça para você e faça pelas pessoas que você ama, para que você possa dar um futuro melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Beleza? Galerinha, então é isso. Por aqui eu finalizo a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês. E lembrando que a partir das próximas aulas, né, tem um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem as datas aqui, da nossa aula de resolução da prova do exame de suficiência. Clica, se inscreve, faz a tua inscrição, aproveita que é de graça, vamos aprender na prática o que a faculdade deveria ter te ensinado para que você chegasse ao resultado da aprovação no exame de suficiência, beleza? Então por aqui eu me despeço, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.